Certamente, pelas circunstâncias que estamos a viver, todos nós, no contexto de pandemia, ou pelas circunstâncias que a nossa própria existência possa determinar, certamente todos nós já vivemos alguma coisa que nos fez identificar com esta mulher da Bíblia que se chama Ana. O título que demos à meditação deste sábado é As Lições de Ana. Eu acredito que qualquer um de nós se identifica com ela, sobretudo com a primeira parte em que é mencionado o nome desta virtuosa mãe de Israel, no capítulo 1 do livro de 1 Samuel. Deixem-me, a título de contexto, contar-vos um pouquinho do início ou do interesse por esta história na meditação de hoje. Alguns dias, o Senhor, de alguma maneira, me impressionou a estudar os livros de 1 e 2 Samuel. E, ao começar a estudar a nível devocional, para fins pessoais, estes dois livros, comecei a descobrir coisas tão interessantes que pensei que Deus me pedia também para partilhar algumas destas ideias com a minha igreja, com os meus irmãos de fé. E por isso, hoje aqui estamos justamente, de alguma forma, a dar continuidade ao estudo destes dois livros. Já na quarta-feira, aqueles que aqui estiveram e aqueles que nos assistiram pela internet se recordam que fizemos ali uma breve introdução sobre os primeiros 3 versículos do livro de 1 Samuel. Hoje nós vamos ver do verso 1 até o verso 20. E a cada versículo nós vamos, portanto, fazer uma pequena explicação para contextualizar aquilo que estamos a ver. Assim, vamos ao texto bíblico e vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1, e vamos ler o verso 1. Diz assim: Houve um homem de Ramataim de Zofim, das montanhas de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tohu, filho de Suf, Efrateu. E este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e o nome de outra era Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Vamos então aqui explicar rapidamente o que aqui está a ser dito. O contexto histórico do livro de 1 Samuel, ou pelo menos do início da narrativa do livro de 1 Samuel, é justamente o período dos juízes. Ou seja, Samuel, que vai ser um dos personagens principais durante os primeiros 24 capítulos do livro, seria, portanto, um juiz. Ou seja, o período dos juízes, só para nós entendermos bem, é aquele período monumental de homens como Gedeão, como Sansão, como Jefté. Todos estes foram juízes, ou seja, eram pessoas que de tempos em tempos eram suscitadas por Deus para ajudarem o povo de Israel ou nos seus problemas espirituais ou nos seus problemas de liberdade por opressão de povos estrangeiros. E então, estes juízes, como o caso de Sansão, que era um homem imensamente forte, provavelmente nunca mais houve nenhum homem com a força física de Sansão, somado ao fato de que ele, sobrenaturalmente, era tomado pelo poder do Espírito Santo e aí a sua força ainda se multiplicava muito mais, este homem lutou para libertar os israelitas da opressão de quem? De que povo? Dos filisteus. Entretanto, outros se levantaram, porque havia aqui um período. Portanto, o período dos juízes, como é chamado na Bíblia, é aquele tempo que vai entre a morte de Josué até, diríamos assim, ao início da monarquia, que é justamente com o rei Saul. Portanto, estes anos, estes séculos que se passaram, foi um tempo em que o povo de Israel era governado única e exclusivamente pela vontade de Deus. Só que, como não havia uma pessoa, uma figura que fosse o líder de Israel, um rei, ou um presidente, ou um governador, Deus então deixou de forma muito clara os levitas com a responsabilidade de ensinarem a Bíblia a todas as pessoas, de forma que cada pessoa do povo pudesse ser autónoma, pudesse ser ela mesma a aplicar as verdades da Bíblia à sua vida. Ou seja, eu
tenho por conhecimento a capacidade de saber o que é que Deus quer ou aquilo que Ele não espera que eu viva. E Deus, quando libertou o povo de Israel do Egito, tinha como objetivo fazer desta nação uma nação de pessoas inteligentes, autónomas, que elas pudessem ser governadas por elas mesmas. Apenas tinham a orientação espiritual dos levitas, como os sacerdotes, os ensinadores da palavra. Só que isto não deu certo. Não deu certo porque o plano de Deus não estivesse bem elaborado, mas não deu certo porque o povo deixou de prestar atenção à palavra de Deus. E os levitas rapidamente foram postos de lado, os princípios de adoração a Deus foram esquecidos e de vez em quando as pessoas adoravam a deuses assim, a deuses assado, a deuses que os povos daquela região costumavam naturalmente adorar, e isto fez com que, de tempos em tempos, eles caíssem na opressão dos filisteus, no domínio dos moabitas, na opressão de outro povo, ou simplesmente criassem problemas que eles mesmos tinham sido verdadeiramente os causadores e que sofriam as consequências. E Deus lá ia, suscitava Jefté, suscitava Gedeão, suscitava Sansão, e assim estes homens iam de vez em quando sendo a solução de Deus. Bom, então é neste contexto que temos a história de Samuel. Samuel viveu neste tempo em que não havia rei, não havia um líder da nação, mas Deus era o líder principal de cada um dos membros do povo de Israel. Elcana, o pai de Samuel, era um levita. E diz-nos a Bíblia que ele morava na região de Efraim, na região montanhosa de Efraim. Ora, Elcana quer dizer o nome, quer dizer Deus o criou. E é interessante que este homem era alguém que, apesar, enfim, de ter duas esposas, porque este é um aspecto que a Bíblia diz que não foi aprovado nunca por Deus, a poligamia, ou um homem ter várias esposas, nunca foi plano de Deus. E sempre que a humanidade lançou mão deste recurso para aumentar a quantidade de filhos e tudo mais, houve uma série de consequências que foram sempre negativas e diríamos até nefastas, muito perigosas para a própria estrutura e sobrevivência da família. Mas Elcana teria, este homem cujo nome significava criado por Deus, teve duas esposas. Provavelmente a sua primeira esposa era Ana. E o nome de Ana tem um significado muito bonito. Ana quer dizer cortesia, afabilidade. E sem dúvida esta mulher fazia jus ao seu nome. Sabem que na Bíblia os nomes têm um significado, todos os nomes têm um significado, mas interessantemente também, normalmente os nomes dos personagens bíblicos também têm algum tipo de lição que pode ser retirada ou pode acrescentar informações significativas à própria história. O nome da outra esposa de Elcana era Penina. Provavelmente, o casamento de Elcana com Ana foi um casamento por amor. Só que apesar da paixão e do afeto que Elcana tinha para sua esposa, não podendo ela ter filhos, ele talvez não teve tanta fé assim em Deus, lembrando-se das histórias de Abraão, de Jacó, e ele lançou mão então de se casar com uma outra moça, provavelmente mais jovem do que Ana, cujo nome era Penina. Penina quer dizer aquela de cabelo farto. Sabem que as senhoras sempre usaram o cabelo, e sobretudo o cabelo longo, como um meio de destacarem a sua beleza feminina. E a verdade é que provavelmente Penina, pelo fato de ser uma mulher de cabelo farto, de grande cabeleira, ela chamaria a atenção pela sua beleza. Mas isto não quer dizer que ela fosse uma pessoa de fato assim tão segura de si mesma. E nós vamos perceber que ela era uma mulher, diríamos assim, com algumas características na sua própria personalidade que não faziam dela verdadeiramente uma filha de Israel. Mas vamos avançar um pouquinho mais e vamos chegar agora ao verso 3. Diz o verso 3, 1 Samuel capítulo 1, verso 3. Subia, pois, este homem, Elcana, da sua cidade, a cidade de Ramá, cada ano
a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Shiló. A cidade de Shiló ficava mais ou menos a meia distância entre o norte e o sul e entre o leste e o oeste no território de Israel. E o texto continua dizendo que ele subia então a Shiló, onde estava montado o tabernáculo, e entravam ali os sacerdotes do Senhor, que se chamavam Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E é mencionado o fato de Ofni e Finéias serem sacerdotes em Shiló, porque já naquela altura era abundantemente conhecida a má fama que estes dois sacerdotes traziam ao ministério do templo. Eles eram um arquétipo, eles eram, diríamos assim, um exemplo do que não se deveria ser em termos sacerdotais. Na realidade, até muitos dos israelitas estavam a ser desestimulados de ir a Shiló para adorar, porque os sacerdotes eram, de fato, uma péssima influência. Nós vamos encontrar a explicação do que é que eles faziam quando chegarmos ao capítulo 2. Contudo, é interessante que, apesar de Elcana ser levita, ele podia ter uma atitude muito crítica em relação aos filhos de Levi, aos filhos de Eli, porque ele também fazia parte da classe sacerdotal. Mas há aqui um detalhe muito interessante. E sabem, uma das lições que o primeiro livro de Samuel ensina é que uma pessoa, pela sua atitude de fidelidade, pode fazer a diferença. Meus queridos amigos, muitas vezes nós sentimos-nos sozinhos, no meio da nossa família, no meio da nossa turma, no meio do nosso grupo de amigos, a sermos os únicos que procuram fazer a vontade de Deus. Mas há uma coisa que nós não podemos esquecer. Ainda que seja uma única pessoa, e a Bíblia está cheia de histórias de pessoas assim, José, Daniel, João Batista, Elias, Eliseu, o próprio Samuel e Elcana, sozinhos, eles podiam fazer a diferença. Fizeram a diferença na sua família, fizeram a diferença na sua vizinhança, fizeram a diferença para o seu povo. Por isso, meus queridos amigos, fazer a diferença para Deus não depende do nível de conhecimento que nós temos. Não depende do posto que nós temos na sociedade. Nem depende sequer da credibilidade que possamos ter ao nível da comunidade onde vivemos. Depende, sim, da nossa disponibilidade para fazermos a vontade de Deus. E o Senhor abençoará esta mesma disponibilidade. Não importa se tu és uma pessoa importante, querido jovem. Não importa se tu és uma pessoa de grande reconhecimento na sociedade, prezado irmão e amigo. O importante é estarmos dispostos a fazer a nossa parte. Faça fielmente a sua parte. Seja aquilo que Deus pede de ti, querido irmão e amigo. E o Senhor abençoará. Ele se encarregará de cumprir na tua vida os seus planos. Mas reparem aqui o que a Bíblia continua dizendo. Elcana sobe cada ano para fielmente adorar ao Senhor. A sua espiritualidade não estava dependente dos outros. A sua espiritualidade estava dependente da sua conexão pessoal com Deus. O verso 4 diz, e sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava, ele habitualmente dava porções a Penina, sua mulher, e a todos os filhos desta. Porém, a Ana, verso 5, ele dava uma parte excelente, ou seja, ele dava o dobro, apesar dela não ter filhos. Porquê? Porque ele amava profundamente a Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre, ou seja, ela não podia ter filhos. Verso 6. Então, a sua competidora, Penina, excessivamente a irritava para a embravecer, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. E assim a outra, Penina, irritava a Ana, pelo que a Ana chorava e não comia. E provavelmente também não participava das próprias cerimônias religiosas que eles subiam a Shiló para praticar. O verso 8 diz, então, Elcana, seu marido, lhe disse a Ana, Ana, por que choras? Porque não comes? E porque está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? E sabem, queridos amigos, há aqui uma coisa muito interessante que nós percebemos nesta história. É que Ana
ela vai ter uma atitude que é, sem dúvida, uma grande lição para cada um de nós. O problema de Ana certamente não é o meu, certamente não é o vosso, mas a situação na qual Ana está é um exemplo, e aqui é que estão as grandes lições que o Senhor nos quer ensinar através da vida desta mulher. Como ela reagiu diante da sua situação, diante da sua mágoa. Quando estamos com mágoas, quando estamos com tristezas, qual é a nossa atitude? Quando nos sentimos deprimidos, quando nos sentimos frustrados, quando nos sentimos perseguidos, quando nos sentimos injustiçados por aqueles que nos são próximos, como é que nós reagimos? A atitude de Ana é, sem dúvida, uma preciosa lição e uma libertadora experiência que é partilhada connosco e que poderá ser também a nossa própria experiência. Reparem aqui que Ana, ela é alguém que é perseguida, é alvo de bullying por parte da insegura Penina. Não há dúvidas nenhumas que Penina, ela tinha a consciência de que ela não era a preferida do seu marido. Apesar dela ter filhos e de Ana não os ter, apesar dela poder ser eventualmente mais jovem e Ana já ter um pouquinho mais de idade. Mas a verdade é que esta mulher, ela continuava sendo cruel, continuava sendo arrogante e continuava sendo principalmente uma pessoa cujo caráter não permitia a ação do Espírito Santo, nem a ação do poder de Deus na sua vida. A sua atitude de escárnio e de malícia exasperava Ana, a ponto de a fazer deixar de lado as bênçãos que ela podia desfrutar daquele tempo lá no tabernáculo em Shiló. E aqui, meus queridos amigos, talvez esteja uma pergunta muito importante para nós. Pensemos, Penina ia para adorar com os seus filhos, quem sabe com uma postura arrogante e vaidosa, apresentando-se diante do povo e diante da sociedade como sendo uma mulher virtuosa que podia dar muitos filhos ao seu marido, porque este era um aspecto que fazia com que as pessoas, sobretudo as mulheres, fossem valorizadas no contexto cultural e social de Israel. Mas a pergunta é, tirava Penina algum benefício espiritual daquela participação nos rituais e nas atividades religiosas em Shiló? A pergunta talvez possa ser vertida para nós da seguinte forma: queridos irmãos e amigos, estaremos nós, através da nossa adoração, a mostrar aos outros que o nosso caráter está a ser transformado pela bênção de podermos estar na presença do Senhor, de receber as suas bênçãos espirituais? Ou será que o meu comportamento e as minhas atitudes não refletem uma mudança proporcional da participação desta mesma adoração diante de Deus? Reparem, Penina, ela não estava a tirar o menor benefício de ir a Shiló para adorar. Porquê? Porque ela continuava a achincalhar Ana. Ela continuava a ser uma mulher mesquinha, uma mulher insegura, uma mulher arrogante, uma mulher prepotente. Será que a nossa adoração, querido irmão e amigo, isto é para nós pensarmos, a minha adoração, a minha vinda à igreja, a minha experiência pessoal de comunhão com Deus, está a fazer de mim alguém melhor? Ou deixar que eu seja uma pedra de tropeço para outras pessoas? Isto é algo para nós pensarmos. Por outro lado, Ana ensina-nos uma lição muito interessante. Ensina-nos pela negativa, mas ensina-nos. Ensina-nos que, pela sua tristeza, pela sua frustração, ela estava a impedir-se de participar nas bênçãos espirituais que poderiam resultar para ela o ir, portanto, adorar junto ao tabernáculo. E aqui é uma questão muito importante. Muitas pessoas, quem sabe neste momento, estejam a passar por crises financeiras, por problemas familiares, por lutas pessoais, por problemas de saúde, por dificuldades de natureza emocional, sejam elas quais forem, mais ou menos longas, mais ou menos intensas. Mas a verdade é que muitos de nós, com as nossas lutas, com as nossas dores, sentimos-nos por vezes incapacitados, sem força de ir à igreja ou de continuar a insistir na nossa comunhão e no nosso relacionamento com Deus. E parece que quanto mais os problemas se adensam na nossa vida,
mais difícil nos é adorarmos, orarmos e lermos a Bíblia. Mas, meu querido amigo e irmão, deixe-me dizer-lhe uma coisa que eu sei que você sabe. É que quanto mais nós sentimos falta de vontade de orar, quanto menos vontade nós temos de ler a Bíblia, isto é um sintoma da nossa absoluta e incontornável necessidade de nos relacionarmos com Deus. Quando eu não tenho vontade de orar, é aí que eu preciso orar. Quando eu não tenho vontade de ler a Bíblia, é neste momento que o Senhor está a dizer-me que precisa se comunicar comigo através da sua palavra. Eu posso vos dizer com toda a honestidade, não é porque sou pastor que não vivo situações assim. Vivo-as e tenho muitas vezes sentido também desânimo, como qualquer ser humano, como qualquer pessoa. E tenho percebido quão necessário é orar, ler a Bíblia, estudar a palavra de Deus, vir à igreja para comungar junto com os meus irmãos. Porque digo-vos uma coisa com toda a franqueza, esta meditação e estas reflexões que estou a apresentar-vos não são apenas para a igreja, são para mim também. Se você neste momento, querido irmão e amigo, que está aí em casa, está desanimado, sem vontade de sair do sofá, sem vontade de sair da cama, pois acredite, o Senhor quer que você possa efetivamente apresentar diante dele as suas angústias, os seus problemas. E é exatamente isto que Ana vai fazer. Esta é a grande sacada de Ana. Ana estava sentindo-se mal. Ela teria todos os motivos para mergulhar numa depressão profunda. Ela tinha todas as razões para poder, sem dúvida, se sentir uma pessoa abandonada de tudo. Ela não tinha filhos. Isto era um elemento indispensável para a sua própria autoestima. O seu papel social em Israel dependia da quantidade de crianças que ela pudesse gerar e trazer ao mundo. Ela sentia-se uma desafortunada de Deus, uma abandonada da graça de Deus. Certamente ela tinha orado por muitos anos para poder ser uma mulher fértil, para poder dar filhos ao seu marido e continuar participar no crescimento do povo de Israel enquanto nação. Mas, por alguma razão que ela não compreendia, Deus não lhe dava a bênção de poder ser mãe. E para piorar ainda, agora ali estava aquela sua concorrente, que o marido tinha trazido para dentro de casa. Ela podia se sentir frustrada, não só com Penina, mas sobretudo traída pelo seu marido. E agora quando ele chega junto dela e diz as palavras que encontramos no verso 8, provavelmente Ana poderia dizer, mas que falta de sensibilidade deste homem, não é? Elcana era um homem bem intencionado, é verdade, mas as suas palavras não tinham nada de romantismo. O que é que um marido pode ser, diríamos assim, para uma esposa em termos de complementação às necessidades que uma mãe tem em relação à sua maternidade? É verdade, deixem-me dizer-vos aqui, e perdoem-me os cavalheiros e companheiros de jornada que aqui estão, muitas vezes nós homens portamos-nos junto das nossas esposas como filhos, como crianças. E isto é uma péssima base de relacionamento, quando uma esposa trata o seu marido como se fosse o seu filho. Mas a verdade é que, embora fossem bem intencionadas as palavras de Elcana, ele não estava efetivamente a ajudar nada. Mas é interessante, e agora vamos avançar para o verso 9. Vamos ver que Ana vai tomar a melhor de todas as atitudes, que é colocar o seu problema diante de Deus. Verso 9 diz assim: Então, Ana se levantou. Ela não reclamou, ela não censurou ninguém, ela não teve nenhuma explosão de mau humor. Depois que comeram e beberam em Shiló, Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, Ana, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E agora vamos ver a oração de Ana, como é apresentada no verso 11. Esta oração é curtinha, mas ela tem 3 ideias importantes, as quais nos podem servir como modelo para nós mesmos também entendermos como podemos, de alguma forma, relacionarmos-nos com Deus e podermos, sobretudo,
lidarmos com as situações das mágoas e dos ressentimentos, das nossas lutas na vida. Verso 11 então, leiamos com atenção. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, da tua serva, te não esqueceres, mas à tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Vamos parar aqui e vamos analisar o que é que esta oração nos mostra. Primeiro, Ana vai fazer a coisa mais inteligente em termos emocionais que ela podia fazer, que era expor sem rodeios a causa da sua dor. Querido amigo, quando você fala a Deus sobre os seus problemas, não censure os outros, não tente encontrar justificativas para as suas circunstâncias ou para as suas condições. Diga a Deus de forma objetiva qual é a razão do seu problema, qual é a sua preocupação. Sabem que o Salmo 51, no verso 6, a certa altura, diz uma coisa muito interessante. Senhor, eis que tu amas a verdade no íntimo. Sabem que Deus ama o fato de nós sermos capazes de, com sinceridade, falarmos a verdade com Ele mesmo. E conosco mesmos também. A oração não é tanto, diríamos assim, um canal que Deus usa para poder ser informado da parte do ser humano sobre coisas que ele não saiba. Na realidade, Deus sabe tudo. Deus não precisa ser informado. Então, a oração para que serve? Para que eu vou dizer a Deus coisas que Ele já sabe? Bom, a oração serve para que eu diga a Deus coisas que, embora Ele já saiba, às vezes eu não sei. Ou seja, muitas vezes o que acontece é que eu estou, através da oração, a dar voz a situações na minha própria vida que eu ainda não tive a oportunidade, por não refletir ou por não as verbalizar, ainda não tive a oportunidade, de alguma forma, de tomar verdadeira consciência disto. E é interessante na história de Ana que ela, ao orar ao Senhor, ela vai exatamente ao ponto, ela vai colocar exatamente a questão que ela enfrentava. Queridos amigos, quando nós conversamos com Deus, nós precisamos ter a honestidade de dizer a Deus, nos nossos problemas, qual é verdadeiramente a nossa causa. Qual é verdadeiramente a nossa luta, a nossa pretensão diante do Senhor. E eu digo isto porquê? Porque muitas vezes nós temos o hábito de querer dizer a Deus coisas que talvez possam parecer bem, mas que não são honestas nem sinceras. Quando eu me desentendo com a minha esposa, às vezes eu vou diante de Deus queixar-me das atitudes dela, mas quem sabe o causador dos problemas e das dificuldades do nosso relacionamento até sou eu mesmo. E quantas vezes, vergonhosamente, diante de Deus, eu tenho-me dado conta de que quando eu vou orar por outras pessoas, na realidade eu acabo por me dar conta que o errado ali até sou eu mesmo. Por isso, a honestidade na nossa relação com Deus é fundamental. E Ana teve esta atitude na sua entrega ao Senhor. Além dela ter ido a Deus para colocar o seu problema diante do Senhor, ela podia muito bem ter explodido, ter xingado a Penina, ter chutado o balde com Elcana, mas não, ela não fez isto. E alguém poderia dizer, mas as pessoas que explodem, que dizem tudo e que não levam desaforo para casa, estas pessoas são emocionalmente mais saudáveis. Deixe-me dizer-lhe, querido amigo, isto não é verdade de todo. E aqueles que são explosivos e intempestivos, que o digam. Porque aqueles que dizem o que querem, também ouvem o que não querem. Aqueles que falam tudo o que lhes vem à cabeça, muitas vezes ferem as pessoas que mais amam, causam circunstâncias onde há divisões, ou onde há coisas que são depois irreversíveis. E Ana mostra-nos aqui que ela, não é que ela guardou para si os seus problemas, porque se ela tivesse guardado para si os seus problemas, sabem o que tinha acontecido? Ela tinha se autodestruído interiormente, mas ela foi levar até o Senhor a sua preocupação, a sua angústia, a sua mágoa. Esta é a primeira grande lição, levar ao Senhor as nossas preocupações com honestidade. Mas depois há uma segunda lição que a atitude de Ana nos ensina. É que ela vai se focalizar no quê?
ela não vai pedir a Deus que, quem sabe, olha Senhor, quem sabe tu me possas dar um filhinho. Pode ser uma menina ou pode ser um rapaz, não tem problema. O que tu me der já vai estar bem. Não, ela vai ser ousada. Ela diz assim, se eu adoro o Deus de Israel, o Deus que é capaz de abrir o mar vermelho, que é capaz de humilhar o mais poderoso rei do planeta, o faraó, se Deus é capaz de fazer as maravilhas que fez ao longo da história do povo de Israel, então este Deus também pode dar-me um filho, e um filho varão. Por isso, eu vou pedir a Deus, nada mais, nada menos. Não é uma filha, não é o que Deus quiser. Eu vou pedir um filho varão. Ela foi ousada, mas também esteve disposta a fazer uma coisa. E é a terceira lição de Ana. Ela esteve disposta a comprometer-se. Senhor, eu quero um filho varão, mas eu também estou disposta a dedicar este filho para sempre ao teu nome. E a Bíblia vai nos mostrar uma coisa muito interessante, queridos amigos. É que sempre que Deus nos dá uma bênção, Ele também tem um propósito em relação ao compromisso que nós possamos ter. Deixem-me abrir aqui um parênteses. Muitas pessoas têm o hábito de trazer à igreja pedidos de oração de amigos ou de familiares seus por questões de saúde. Muitas vezes os nossos cultos de oração são oportunidades para que nós apresentemos, por exemplo, um pedido de oração de um vizinho nosso. Às vezes os nossos amigos dizem assim, olha, eu sei que tu és cristão, lá na tua igreja pede oração pelo meu pai, pela minha mãe. Ok. Sabem o que a Sra. White diz a respeito destas solicitações de intercessão por saúde? Há um capítulo muito específico no livro Ciência do Bom Viver, cujo título é Oração pelos Doentes. E a Sra. White diz-nos algumas coisas muito interessantes, tais como, quando você recebe um pedido destes, abre-se diante de si uma janela de oportunidades tremenda para você dizer a esta pessoa, que talvez não tenha uma conexão com Deus tão real quanto deveria, para que você apresente a esta pessoa algumas condições a respeito da forma como o pedido de restabelecimento de saúde possa ser concedido da parte de Deus. Então Ellen White apresenta aqui algumas ideias. Primeiro, quando nós oramos por alguém, é importante que a pessoa por quem se vai orar esteja disponível a restaurar os relacionamentos e as situações de desavença e de desacordo que possam existir. Ou seja, haver uma atitude de reconciliação, de perdão e de pedido de perdão. É muito importante isto. O doente precisa muitas vezes passar por uma experiência de perdão pessoal e de reconciliação com outros, porque muitas vezes o problema de saúde também passa justamente por relacionamentos quebrados ou desajustados. Segunda coisa que a Sra. White diz, é importante que a pessoa que pede oração esteja disponível para ela mesma fazer um conjunto de reformas na sua vida, de maneira a que os seus maus hábitos de saúde possam ser restaurados, de forma a ela poder ter melhor saúde. E uma terceira ideia muito importante é que esta pessoa esteja disponível também para que, se receber da parte de Deus o dom da restauração da sua saúde, ela possa também agora comprometer-se com o Senhor de forma a servi-lo depois de receber a bênção da restauração da saúde. E reparem, muitos de nós pedimos a Deus que nos ajude a recuperar a nossa saúde, mas quantos de nós estamos dispostos a fazer um pacto, um plano com Deus para o que vamos fazer por Deus e para Deus com o restante da vida que Ele nos der depois da restauração da saúde? Já pensaram sobre isto? O que Ana estaria disposta a fazer quando Deus lhe desse um filho? Ana tinha esta noção muito clara. Ela queria solicitar de Deus alguma coisa. Mas o que ela estaria disposta a fazer depois de receber esta tal bênção de Deus? A pergunta é, muitos de nós oramos, Senhor, ajuda-me a entrar no curso universitário que eu tanto desejo. Senhor, ajuda-me a encontrar o homem ou a mulher com quem devo passar o resto da minha vida. Senhor, ajuda-me, por favor, a que os meus filhos possam ter uma vida melhor. Senhor, ajuda-me a ter um melhor emprego. Senhor, ajuda-me a ter uma melhor casa. Senhor, ajuda-me a ter um melhor carro. Senhor, ajuda-me nisto, ajuda-me naquilo. E agora, e o que é que você,
que é que eu estou disposto a fazer a partir do momento que receba a bênção da parte de Deus? Já pensaram nisto? Nós somos muito bons a pedir, mas a pergunta é, e Deus legitimamente tem esta expectativa? O que é que nós estamos dispostos a fazer? Porque reparem numa coisa muito simples, vamos colocar-nos agora um pouquinho do lado de Deus. E vamos pensar na perspectiva de Deus. Quando Deus nos dá alguma coisa, o que é que Ele espera? Deus dá-nos as coisas que Ele nos dá com o propósito do quê? De garantir a nossa salvação. Então, este Deus que é sábio, que nunca nos vai dar nada que possa pôr em causa a nossa salvação, Ele tem uma expectativa legítima. Ana, vou-te dar um filho, o que é que tu vais fazer com este filho? Vais-te exibir diante de Penina dizendo que, olha, afinal eu também já tenho um filho. Olha, os meus filhos são mais bonitos que os teus. Será que é isso? Reparem, Ana vai se comprometer em dedicar o seu filho ao Senhor. Quando nós oramos, pondo os nossos problemas diante de Deus, nestas três perspectivas, dizendo ao Senhor exatamente aquilo que são os nossos problemas, procurando ser sinceros e honestos, sem culpabilização e sem autojustificação. Quando nós estamos dispostos a ser objetivos, colocando diante de Deus exatamente as nossas preocupações e pedindo de forma objetiva aquilo que precisamos, focalizando-nos no plano de Deus e no seu poder. E quando nós estamos dispostos a comprometer-nos com o Senhor, sabem o que é que acontece? Deus está em condições, Deus vê todas as condições para poder responder às nossas orações. Será que, isto não é uma dica, será que muitas das orações que aparentemente não são respondidas da parte de Deus, será que não estão a cumprir estes três requisitos? Honestidade, objetividade e crença no poder de Deus e disponibilidade para servir? Já pensou nisto, querido irmão e amigo? Talvez valha a pena pensarmos. E na próxima oportunidade de a nossa comunhão com o Senhor, ao apresentarmos os nossos pedidos, pensarmos de acordo com este plano de Ana, sermos sinceros com Deus, objetivarmos o poder de Deus, estarmos disponíveis para comprometer-nos com o Senhor. E certamente vamos começar a ver as nossas orações serem respondidas mais vezes e mais rapidamente. Bom, mas o texto continua. Verso 12. E vamos avançar agora de forma mais rápida. Sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porque Ana no seu coração falava e só se moviam os seus lábios. Porém, não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Verso 14. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém, Ana, que poderia ter-se sentido profundamente ofendida, responde de forma mansa e humilde da seguinte forma: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos seus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. E então respondeu Eli e disse, e a Sra. White explica que neste momento Eli, reconhecendo a sua falta de sensibilidade, pelo Espírito Santo vai-lhe fazer esta promessa: vai em paz e o Deus de Israel te concederá a petição que lhe pediste. E agora reparem o que acontece aqui. Ana não estava com os seus problemas resolvidos, mas depois de ter apresentado o seu problema a Deus, o ter feito com honestidade, confiando no poder de Deus e disposta a assumir um compromisso com o Senhor, sabe o que aconteceu? E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. E assim a mulher se foi ao seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Interessante. Ana continuava sem filhos. Penina continuava no mesmo espírito a azucrinar a cabeça dela. Mas sabe o que aconteceu? Ana já não estava triste. Ana já não estava, diríamos assim, sofrendo o peso daquele problema. Por quê? Porque ela o tinha posto aos pés de Jesus. Ela tinha entregado o seu problema a Deus. E o verso 19 diz: e levantaram-se de madrugada
e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e vieram à sua casa a Ramá. E Elcana conheceu a Ana, e a sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Verso 20. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela, o Senhor, tenho pedido ao Senhor. E agora reparem aqui numa coisa, e com este versículo vamos terminar justamente as reflexões desta manhã. Ana vai dar ao seu filho um nome pesado, muito pesado. Meus queridos amigos, se vocês quiserem pôr um nome no vosso filho, tenham cuidado com a carga espiritual que põem no nome desta criança. Porque Samuel era um nome intenso, um nome com uma densidade espiritual tremenda. Samuel quer dizer, basicamente, filho da promessa, pedido ao Senhor, mas de uma forma literal, provavelmente o nome Samuel quer dizer literalmente isto: nome de Deus. E sabem, na Bíblia, o nome representa o caráter do seu possuidor. E se estamos a falar do caráter de Deus, imaginem então, reparem, há um mandamento específico sobre o respeito que nós devemos ter pelo nome de Deus, pelo caráter de Deus que é representado pelo seu nome. Ora, se existe um nome, aliás, se existe um mandamento que se distingue especificamente pelo respeito que devemos ter pelo nome de Deus, imaginem a responsabilidade que este menino tinha cada vez que chamavam o seu nome. Ô nome de Deus, vem cá. E se ele estivesse a fazer alguma peraltice, a fazer alguma asneira? Já imaginaram como ficava mal a repreensão associada ao pronunciar Shem-El ou Shemuel? Era algo realmente forte e pesado. E sabem porquê, meus queridos? Isto me leva a uma outra reflexão. Sabem porquê que muitas vezes, como cristãos, nós vemos a sociedade ver de uma forma tão pouco cordial a religião e os religiosos? Sabem porquê que muitas vezes as pessoas têm uma atitude tão hostil para com as igrejas? Talvez porque muitos daqueles que aceitaram o nome de Jesus Cristo como a sua própria identidade pessoal e se deixaram por ser chamados de cristãos, estejam a fazer um mau serviço ao cristianismo. Eu gostaria de ler convosco 2 textos. O primeiro deles encontra-se em Mateus, no capítulo 5. Mateus, capítulo 5, verso 16. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 16. Jesus disse, em determinado momento, no Sermão da Montanha, as palavras que vamos ler a seguir. Mateus 5, 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A razão pela qual, querido amigo, você e eu somos chamados a boas obras, a atitudes de bondade e de amor, é porque esta é a única maneira que muitas vezes Deus pode encontrar de se revelar na sua bondade e no seu amor junto de pessoas que não são capazes de o ver, a não ser desta forma. Esta é uma frase que todos nós certamente já ouvimos, mas quem sabe, para muitas pessoas, a única Bíblia que elas vão ler é a nossa vida. O último texto que vos propunha, São João, Evangelho de João, capítulo 13, versos 34 e 35. Jesus está a fechar as contas com os seus discípulos, Jesus está a prepará-los para os últimos momentos da sua passagem nesta terra. Jesus tinha lavado os pés aos seus discípulos e, quase como palavras finais, ele vai dizer o seguinte, João 13, 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. E que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto, todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Querido amigo e prezado irmão, você e eu temos o nome de cristãos.
É quase como se fosse o nome que Ana pôs no seu filho, no seu filhinho, Shemuel, ou Shemuel. O caráter de Deus. Na nossa vida, que caráter Deus, os outros veem? O caráter de Deus ou as nossas fragilidades? Queridos amigos e prezados irmãos, diante das lutas e das dificuldades, o Senhor nos deixa histórias tão simples como a de Ana, que nos ensinam a poderosa lição de que, no meio das lutas e das dificuldades, há um Deus forte e poderoso que está disponível para receber as nossas mágoas e os nossos problemas e nos colocar no coração, ao mesmo tempo, a alegria e a felicidade de sermos seus filhos. Ana, depois daquele momento de oração no tabernáculo, não tinha a certeza de que iria engravidar e que dentro de 9 meses poderia ser mãe. Mas a verdade é que ela saiu com o seu coração alegre e feliz, porque tinha estado na presença de Deus. Hoje, nós estivemos na presença de Deus. E que a sua presença continue junto com cada um de nós. É a minha oração. Amém.